Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe. Nessa noite de hoje, nós temos a estreia na direção dominical, a nossa amiga Esther, já nossa companheira há alguns anos, estudante da casa, dos vários grupos que nossa casa possui, de estudantes da doutrina espírita, e todos estão convidados sempre ao estudo. Anualmente abrimos turmas para o estudo sistematizado da doutrina, essa doutrina libertadora que nos surpreende a cada dia com novos ensinamentos. É porque só diante da nossa compreensão maior, do nosso estudo constante, é que podemos realmente entender a grandeza da doutrina espírita e das mensagens que Jesus trouxe, uma vez que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, agora explicado em maiores detalhes, uma vez que a humanidade se encontra já um passo um pouquinho mais além, daquele outro momento em que Jesus veio à Terra. O tema da noite é uma pergunta, é um questionamento: se o trabalho e o amor devem andar juntos. Quando nós falamos em trabalho, estamos no mês de maio, onde nós comemoramos no primeiro dia do mês de maio, o Dia Internacional do Trabalho, um dia de muitas conquistas, e todas as conquistas exigem esforço. Nós temos mártires, muitas pessoas se sacrificaram, perderam sua vida, para que vários direitos básicos ao ser humano fossem respeitados. E com a doutrina espírita não é diferente. Além dos mártires do espiritismo e do cristianismo ao longo da história, nós temos que a preservação das leis divinas, das leis de Deus, elas devem permanecer, são leis imutáveis, que precisam ser instauradas na Terra, na sua completude, para que nós possamos ter um mundo melhor, um mundo sem exploração, sem violência, sem ódio, sem sectarismo, não é isso? Um mundo realmente de regeneração, que é a destinação da Terra. Eu via há alguns dias alguns comentários sobre um livro que foi lançado, enfim, não é um livro espírita, é com base em entrevista de Chico Xavier nos anos 1970, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. Numa entrevista, um pinga-fogo, foi a maior audiência da TV brasileira. E Chico Xavier dizia que nós teríamos uma data, um momento em que a Terra experimentaria uma era de conhecimento, de bonança, de prosperidade, e o conhecimento então chegaria de tal forma que a Terra experimentaria um avanço significativo. E o autor do livro colocou uma data, dizia assim, data limite, é um livro, data limite, baseado nessas entrevistas de Chico Xavier. Se a humanidade não se entregasse à luta, a uma terceira grande guerra, uma guerra de proporção mundial, se nós conseguíssemos chegar a essa data, a Terra então começaria uma era de prosperidade. E aquele período em que a Terra alcançaria então um nível de mundo de regeneração estaria bem encaminhado. E essa data é julho de 2019, que lhe consta, pela data que ele citou, seria 50 anos da data em que ele disse, 1969, então seria o ano de 2019, ok? Mas deixou bem claro também, tudo está no livre-arbítrio do homem. A nossa casa não aguentaria uma outra guerra, até pelo avanço tecnológico no campo militar que a humanidade alcançou, Se nós tivéssemos uma guerra nuclear hoje, realmente não teríamos muitos sobreviventes para contar a história, é isso? Mas esse embate, esse caminhar no fio da navalha que a humanidade persegue e traça a sua trajetória. Mas nós não estamos simplesmente também jogados. Há um trabalho conjunto no plano físico e no plano espiritual. Nós temos os grandes guardiães da Terra no mundo espiritual, que zelam, mas vejam, nós também temos o livre-arbítrio, ok? Então que nós possamos estar sempre em sintonia com a espiritualidade, abrindo as nossas mentes para a boa palavra,
e identificar de início, de pronto, os maus pensamentos. Aqueles pensamentos que nos levam à ideia de ira, de vingança, de revolta, né? Mas sejamos também muito firmes quando as injustiças vierem, porque o bem precisa também ser ousado, não violento, ousado, firme, o que é muito diferente da violência. E nessa data do Dia do Trabalho nós tivemos muita violência, e temos ainda, infelizmente, a violência infligida através do trabalho. A humanidade passou grande parte da sua história, enfim, da sua jornada terrestre, calcada em trabalhos escravos, a escravidão. A ideia de salário é algo relativamente recente na história da humanidade. A humanidade sempre esteve ali em volta com a escravidão. E muitos homens deturpando e deformando a ideia trazida pelos grandes profetas, justificando a escravidão, não é? Colocando seres humanos, irmãos, companheiros iguais, na condição de coisas, de patrimônio. E isso não está tão distante da nossa vida aqui no Brasil, né, nos países da Ásia, da África, na América do Norte. Pois bem, o amor e o trabalho andam juntos, mas por que nós temos essa relação difícil com o trabalho, não é? Hoje nós não temos escravidão oficial, nós temos o trabalho escravo. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso mundo, aqui em Pernambuco, no Pará, na Bahia, em São Paulo, enfim, em muitas cidades no Brasil, onde a escravidão, o trabalho escravo, foi abolido já lá no século XIX, mas ainda nós estamos de braços dados em algumas situações com o trabalho escravo. Pois bem, como o trabalho é encarado na sociedade? O trabalho, segundo Joana de Ângeles, está para o homem muito anterior à própria civilização, porque a criação do mundo demandou o trabalho de alguém. É isso? Antes da civilização, o trabalho já existia. O universo trabalha, os grandes mecanismos funcionam de criação dos mundos. O mundo está em constante mudança, na realização de um trabalho de renovação, destruição, construção, um trabalho incessante. Daí porque Allan Kardec pergunta aos espíritos, ou espírito verdade, quais são as leis de Deus? São aquelas que são imutáveis. E citou a primeira lei, a lei de adoração, e a segunda, a lei do trabalho. É uma lei divina ou natural, existirá desde sempre. Aquele que não é muito afeito ao trabalho vai dizer, meu Deus, é uma lei natural, imutável, não vai mudar? Não vai mudar. O trabalho é a lei de todos nós. E vejam, nós precisamos tomar cuidado com o que nós pensamos e o que nós falamos, principalmente algumas situações do nosso cotidiano. Pessoas que desencarnam, não é? Que tem a morte do corpo físico, a gente diz o seguinte: sofreu tanto, agora vai descansar. Já vi muito espírita falando assim, fulano descansou. Ei, como assim descansou? Ei, se é uma lei do trabalho e funciona nos dois mundos, então isso quer dizer que, na verdade, o trabalho continua num outro plano. Eu vou contar um caso aqui, pessoal, vivi numa experiência profissional que é muito interessante, para ver como nós vivemos ainda dentro de atavismos religiosos. Nós tínhamos, na cidade onde eu vim, um cemitério muito grande, mas as famílias mais ricas faziam verdadeiros mausoléus e ocupavam uma área muito grande. Por exemplo, numa sala mais ou menos desse tamanho, tinha um mausoléu de uma família muito importante da cidade, e lá tinham só 5 pessoas sepultadas. Então vai tomando muito espaço, as pessoas constroem quase que uma casa, aí tinha a capela para fazer missa, só para ir lá dentro, enfim. Bom, aí nós sugerimos o seguinte, para ter uma vida útil o cemitério, que fosse feita uma readequação, ou seja, que fossem retirados os restos mortais, respeitados os direitos da família, e feita uma adequação, então seria feita uma urna vertical. Aí muito bem, claro, as pessoas têm direito de não aceitar, enfim, a memória tem que ser respeitada, mas o argumento me chamou a atenção. A pessoa diz assim, jamais faria isso, é uma falta de respeito. Eu expliquei, olha, a ideia é, que se fosse feito dessa maneira. A pessoa disse, não, meu pai trabalhou a vida toda
Chegou a hora de descansar, agora vai ter que ficar em pé? Falei, muito bem. Ok. Então, o resultado final. E aí esses problemas foram se avolumando. É isso. Tivemos que construir um outro cemitério. Aí foi feito lá na cidade, em outro campo. Foi feito agora adequado, né? Verticalizado. Ok? Vertical, enterrado de maneira vertical. Os restos mortais da família. Uma ocupação melhor. Porque esse cemitério realmente, pessoal, é um problema grave. Porque o risco de contaminação tem que ter um cuidado muito grande, né? Risco de contaminação de lençol freático, exatamente. O corpo humano, nos tipos de sepultamentos que são feitos, tem que tomar muito cuidado, né? Então, a licença ambiental é um processo muito demorado e tem que ser muito bem executado, é isso? Então, esse foi um dos argumentos. Por quê? Veja, eram pessoas que têm essa ideia que ali está o seu ente querido que partiu. Nós devemos respeitar, obviamente, isso, mas enfim. O trabalho, então, pessoal, ele é visto desde a antiguidade como desonra. Apenas o trabalho era dado às pessoas ou aquelas pessoas da sociedade que não tinham muitos valores, né? O trabalho material. Caberia, então, à nobreza ou uma classe mais privilegiada apenas os trabalhos de natureza intelectual, no campo das ideias. Inclusive, o ato de ensinar não era um ato de pessoas destacadas na sociedade. Eram os escravos que eram professores dos filhos dessas pessoas. Daí nós podemos ver a origem do professor, né? É isso? É um escravo. Muito bem, professor, infelizmente, no Brasil não é valorizado, não é isso? Pois bem, então utilizavam-se esse tipo de trabalho, na verdade, como apenas algo relacionado a pessoas incapazes ou de pouco valor. Uma inversão, né? Quando, na verdade, o trabalhador deve ser, obviamente, respeitado em todo tipo de trabalho. E a doutrina espírita nos ensina isso, né? Agora vejam, o trabalho, então, é a lei cósmica, o universo todo trabalha. Mas essa condição do trabalho, pessoal, o trabalho visto como penalidade. E onde é que nós temos isso? Que o trabalho é uma penalidade, algo, né, é complicado, exige um esforço, algo que incomoda. Muitos pensam em ficar ricos, milionários, para nunca mais ter que trabalhar na vida. Mas de onde vem essa ideia que o trabalho é uma pena? Nós tivemos, nós podemos descuidar disso, que na história da humanidade, o trabalho realmente atribuído às pessoas, o que era realizado pelas pessoas, era extremamente penoso, pesado, né, que esgotavam as forças físicas. Mas por muito tempo foi tratado como algo também muito penoso, doloroso, porque nós precisamos trabalhar na terra. Nós não poderíamos viver no paraíso. Vejam, nós temos uma citação bíblica que já nos coloca essa ideia de trabalho como pena. O que aconteceu com Adão e Eva? Como é que eles viviam no paraíso na narrativa da Gênese? Eles viviam num paraíso, né, descansando, né, cheio de animais, até que, todos conhecem a narrativa bíblica, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E o que ocorreu? Eles foram expulsos do paraíso e foram obrigados então a trabalhar para ter a própria comida, para ter as próprias vestimentas. Então a pena foi a expulsão e o trabalho. Veja como vem essa ideia lá ainda, né, de trás arraigada do trabalho como pena. Inclusive a palavra trabalho, ela tem uma origem interessante. O trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalium, denominação de um instrumento de tortura, com 3 paus. Tá? Então tem esse mesmo significado de trabalho, tortura. Tá? Tem a mesma origem, né? Deriva do tripalium ou trabalho, denominação de um instrumento de tortura formada por 3 paus, o pallium. Desse modo, então, trabalhar significa ser torturado. Só no século XVI a ideia de trabalho vem ter uma conotação diferente, né? Para alguns a segunda-feira é um dia terrível, não é mesmo? É um dia de trabalhar, né? E a gente fica, poxa, vou ter que trabalhar. Mas, pois bem, é claro, pessoal, que eu já citei aqui, a humanidade, ela realmente vive essa situação da necessidade do trabalho, do mundo em que nós vivemos, um mundo material. E o trabalho, muitas vezes, é visto sob esse aspecto pelo ponto de vista da exploração do trabalho, não é?
Tem um filme muito interessante, né, do gênio Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Ele relata bem essa história, essa relação do trabalho, da exploração, do tempo de descanso do trabalhador, dos direitos que se tinham ou que não se tinham. Pessoas que trabalhavam durante a Revolução Industrial 18, 19 horas por dia, homens, mulheres, crianças, não é? Uma situação de total penúria, imposto a eles um trabalho excessivo com ganho mínimo, sem qualquer tipo de direito social, o direito ao descanso, a vida toda voltada para o trabalho. Efetivamente, isso é um suplício. E já no século XIX, Kardec tinha essa preocupação, porque Kardec viveu num mundo, pessoal, tem um livro até que eu recebi para fazer a leitura, como era o mundo em que Kardec vivia. As correntes filosóficas, né, o pensamento positivista, a revolução industrial, as grandes descobertas no século XIX, como era o ambiente em que Kardec vivia, o contato com os intelectuais que ele tinha na escola, na sua formação em Verdun com o mestre Pestalozzi, né, a sua empreitada no campo da educação, ensinando crianças que não tinham condições para ter acesso à escola, promovendo uma mudança na vida delas, através do conhecimento. E aí Kardec questiona aos espíritos o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus, porque ele está tentando contra a própria vida do próximo. Nós sabemos que o trabalho excessivo causa sérios danos à saúde. E hoje nós não vivemos, em grande parte, nos trabalhos manuais. A tecnologia tem avançado em grandes áreas, pessoal, até então impensáveis. Nós estamos recebendo protótipos de inteligência artificial em determinadas áreas, que faz praticamente tudo, substitui o ser humano. Rápido, as máquinas se conversam e o trabalho é feito, né? Mas nós ainda estamos submetidos ao trabalho. E a gente acha, muitas vezes, interessante, né? Leandro Carnal, ele disse que a gente tem hoje, o suicídio sempre foi reprovado pelas religiões, não é? Algumas pessoas sofrem algumas sanções, a família, quando um ente suicida-se. Mas ele diz que nós aceitamos o chamado suicídio ético. O que é o suicídio ético? Estou me matando de trabalhar. Realmente está cometendo suicídio, mas é aceito, né? É um trabalhador, está trabalhando. Veja, o excesso do trabalho também é contrário à lei de Deus, porque você está violando a lei de conservação. Tudo é moderação, não é? A jornada de trabalho, o direito ao descanso, ao repouso, para o refazimento das energias. Porque nosso mundo, como disse, é um mundo material. Nós precisamos atender às nossas necessidades materiais, de habitação, né, de vestimenta, de alimentação, e as novas tecnologias e a civilização vai criando para nós novas necessidades também, né? Nós não tínhamos necessidades na década de 60, 70 que temos hoje. Temos necessidade de pagar a conta de telefone, é uma despesa a mais, ou necessidade de viajar de avião, qual a nova necessidade, enfim, e outras coisas do gênero, né, que nós não tínhamos há algum tempo atrás. Mas isso de todo não é ruim. Essas necessidades também estimulam a nossa inteligência, a nossa perseverança e a nossa disciplina na execução das tarefas. Mas nós precisamos ir mais além. Nós precisamos ir mais além. O trabalho não como punição imposta. Essa ideia de punição vindo lá da Gênesis, né, da ideia de Adão e Eva, né, como pena dos trabalhos forçados. Mas nós precisamos entender qual é a exata ideia ou a razão do trabalho que nós executamos. Nós precisamos fazer essa reflexão no mês do trabalho, né, nos dias que nós comemoramos o dia do trabalho. Qual é o objetivo do seu trabalho? Qual é o efeito do seu trabalho na sociedade?
para as pessoas que estão próximas. Eu tenho um trabalho muito simples, sim, mas isso não te desobriga dessa reflexão. O seu trabalho está contribuindo para algo melhor no mundo? Ah, Marcos, mas eu tiro cópia, tiro xerox, enfim. Pessoal, eu já disse mais de 1 milhão de vezes, eu não sou exemplo para ninguém, não quero ser, viu, gente? Eu estou aqui na caminhada com vocês, tá? Mesmo problemas de dificuldades. Eu digo o seguinte, eu tenho estagiários e digo a eles, olha, vocês são privilegiados, porque eu fazia estágio, quem é mais ou menos da minha idade sabe o que eu estou falando. O professor na faculdade, ele falava assim, você quer fazer estágio comigo? Aí eu disse, eu quero, muito bem, é a hora, era isso, e só. Aí eles pensam, quanto era a bolsa? Eu falei, não tinha bolsa, eu pagava para fazer o estágio, porque era uma honra fazer estágio, o professor te escolheu para fazer o estágio, e a gente ia fazer estágio muito feliz, né? Eu disse o seguinte a eles, vejam, eu já fui de tudo que você imaginar na vida, eu já fiz, já trabalhei de graça, fui estagiário, né? De graça, enfim, é uma forma de trabalho também, já fiz de tudo, pessoal, mas vejam, é insuportável você imaginar que o seu trabalho tem como único objetivo a retribuição material. Só mais tarde eu fui entender isso, muito mais tarde, não tão tarde assim, tá, pessoal? Mas um pouquinho mais tarde daquela época que eu era estagiário, tá bom? Qual foi o grande aprendizado? Que não importa o quanto você ganhe, você ganhe pouco, razoável ou muito bem, não importa. Sabe o que no final das contas importa? É você conseguir entender e compreender por que você está naquela função. Isso é fundamental. E algo que impensável para mim imaginar que alguém, eu dizia, não, mas quem ganha bem trabalha feliz. Pessoal, eu já vi gente que tem um salário assim invejável, mas sabe que não, trabalho não toca, está indo ali porque não quer fazer outra coisa, ou se acomodou na vida, não tem vontade de fazer outra coisa, ou o tempo já passou, está ali esperando o dia de sair, enfim, daquele trabalho e realmente esperando fazer outra coisa. Isso é a verdadeira morte em vida. Isso é inviabilizar todo o planejamento que é feito, pessoal, no mundo espiritual. Não pensemos nós que estamos aqui e qualquer função que nós arrumamos foi algo aleatório. Não é. Nós precisamos fugir um pouquinho dessa ideia de que as coisas funcionam de maneira aleatória. Não existe aleatoriedade no universo, logo não existe nas nossas vidas. Nós passamos por um planejamento reencarnatório e nós temos habilidades próprias para o exercício dos ofícios que nós temos. E muitas vezes aquele ofício nos é atribuído lá no plano espiritual para que nós trabalhemos algo em nós que não estava desenvolvido. Por isso que o trabalho é uma lei divina, é uma lei natural, é para a nossa completude. E quando nós realmente entendemos por que fazemos o que nós fazemos, apenas para parafrasear uma obra de Mário Sérgio Cortella, não é? Por que nós fazemos o que fazemos? Aí a nossa vida começa a fazer o sentido, e aí estão os grandes profissionais, aquelas pessoas que nos inspiram a seguir, que nos olham como exemplo, não que nós tenhamos como objetivo ser exemplo das pessoas, não é isso, pessoal, nós somos observados o tempo todo, nós podemos ser inspiração para alguém, para o nosso filho pequenininho, para o nosso colega de trabalho que está ali do lado, às vezes desmotivado, para o seu estagiário, né? Você tem estagiário que trabalha contigo, ele te observa, e é tão bom quando você encontra e fala, olha, eu fiz porque eu vi você fazendo, é aquilo que eu queria fazer também. Veja, agora imagina, o camarada chega, é responsável ali pelo estagiário, chega todo dia, joga a chave, não aguento esse trabalho. O estagiário vai olhar e vai pensar o quê? Poxa, eu não quero isso para mim não, né? Então nós vamos ver que, segundo o Divaldo Franco, ele fez um artigo e publicou no Jornal da Tarde, dizendo que a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição imposta por Deus, né? Mas um recurso dos mais valiosos para a educação dos nossos sentimentos de disciplina, é isso? De doação, de entrega, e fazer sempre o melhor que você pode, deixar ali a sua marca. E um mecanismo para facultar o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar a plenitude.
Você pode ter dois profissionais altamente gabaritados, com a mesma formação, com os mesmos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Pode ter dois. Mas o profissional, a pessoa que realmente entende a razão do seu trabalho, esse é o mais procurado. Para ele não existem portas fechadas. Ao passo que o mesmo profissional com a mesma formação, mas com outro objetivo, não tem assim essa plenitude na vida, não se mostra realizado. E o trabalho nos faculta isso. E aí Kardec, pessoal, diz que o trabalho realmente é uma necessidade para todos nós, porque o trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. É isso mesmo. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós nos desenvolvemos. Em razão do nosso desenvolvimento, nós também conseguimos atender necessidades ou gozos próprios. Tem uma corrente hoje de algumas pessoas que dizem, que mostram-se minimalistas, viver com o essencial. Isso é bom? Isso é ótimo, ok? Mas o nosso mínimo hoje é um mínimo diferente dos nossos pais, dos nossos avós. É um mínimo diferente, né? Hoje a gente não pode, obviamente, ter a vida que nós tínhamos no passado, porque senão a Terra, pessoal, estacionaria. A civilização nos impõe isso, e a nossa civilização ela vai se desenvolvendo também no aspecto intelectual. E por vezes, nós entendemos e compreendemos esse mecanismo da lei do trabalho, o aspecto moral também. Vejam, quantos homens, quantas mulheres não se dedicam ao trabalho tecnológico? Quando eu digo tecnologia, não apenas estou me referindo a aparelho de televisão, celular, nada disso, pessoal. Bem amplo, aparelhos tecnológicos que visam curar, né? Aparelhos que identificam, né, na área de saúde, vários aparelhos tecnológicos que homens e mulheres se empenham para isso, trabalham, e do seu trabalho resulta o quê? Um maior ganho para a humanidade, uma longevidade, prevenção de doenças graves, ou até mesmo resolução de doenças que há pouco tempo atrás nós estávamos sucumbindo, ausência de vacinas e de medicamentos específicos. Tudo isso o trabalho tecnológico resolve, mas as nossas necessidades também vão aumentando na exata medida. E Kardec pergunta, muito bem, eu entendi o trabalho que visa a satisfação de gozos materiais na terra, mas por que o trabalho então se impõe ao homem? Aí veja, Kardec diz, em razão da sua natureza material, da sua natureza corpórea. E aí vem um ponto que eu destaquei aqui. Ele diz, é expiação e ao mesmo tempo de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então veja, aqui na doutrina espírita você tem o trabalho material, o trabalho intelectual, considerando todos trabalho e com a mesma importância. O trabalho para mim pode ser encarado como uma expiação. Por que uma expiação? Vamos mais além. O que é uma expiação, pessoal? A gente fala que a Terra é um mundo de provas e expiações. O que é uma expiação? Espiar, olhar. Expiação, resgate. É o pagamento de uma dívida que nós cometemos. Agora imagine o seguinte: se numa existência anterior, diante da situação que eu sou colocado, eu de alguma maneira me furtava ao trabalho, ou era explorador do trabalho alheio, eu retorno. Agora, peço uma nova oportunidade para reparar os equívocos do passado. E peço então para trabalhar, para contribuir para o progresso da sociedade. Mas veja, nem todos na última existência foram milionários, não é isso, pessoal. Aquelas pessoas que se furtam ao trabalho ou se queixam do trabalho,
né? Ou vivem explorando o trabalho alheio, e pode ser de várias maneiras. Retornam para um trabalho incessante, para um trabalho digno, e para essa pessoa, para ela pode ser vista como uma expiação, porque não era feita ao trabalho, e aí na atual encarnação mostra-se ou encara o seu trabalho como algo penoso, uma expiação para ele, um sofrimento, algo que lhe causa um sofrimento. E para outros, o trabalho é uma provação. Provação não está relacionado com dívidas, com faltas no passado, mas que o Espírito pede para evoluir mais rápido ainda. Então aqui nesse auditório, né, aqui do GESP, creio que a maioria, né, encara o trabalho como uma provação, não é isso? Provação, é isso? Muito bem, pessoal, porque se eu fosse pensar assim, eu já pensei, bom, se o trabalho for só uma expiação, eu acho que na outra encarnação eu fui alguém, né, que não gostava muito de trabalhar, pessoal, porque olha, enfim, bom, mas isso, o trabalho para todos nós então aqui, mais esclarecidos, é uma prova, é isso? Algo que nós pretendemos trabalhar, crescer e evoluir mais rapidamente. Esse é o nosso objetivo, não é? Mas a pergunta é aqui, né? O amor e trabalho, então, devem andar juntos? I love my work. Será que andam juntos o trabalho, o amor? Será que alguém já nos demonstrou que o trabalho só funciona com amor, gente? Teve alguém, né, que veio aqui e exemplificou para a gente, trabalho só funciona com amor, sem amor não funciona, né? Trabalho e caridade, trabalho com amor, trabalho com justiça e trabalho com caridade, fez todas essas ligações e nos demonstrou de maneira bem objetiva como o trabalho deve ser feito, e o trabalho incessante, incansável, e fez mais, nos convidou para o trabalho ativo, não nos permitiu apenas observar, ou apenas nos emparedarmos das formalidades até então da nossa sociedade, das formalidades da época, ou religiosas ou sociais, que fôssemos além. O homem que desafiou as leis até então dominantes, onde lhe perseguiram porque trabalhava aos sábados. E quando questionado, mas o senhor trabalha aos sábados? Ele disse, o sábado foi feito para quem? Para o homem, não o homem para o sábado. E ele continuou a sua tarefa incessante de amparar aqueles que precisavam. Mas Jesus foi o Espírito mais perfeito que já pisou aqui na nossa casa terrestre, na terra. É claro que nós podemos fazer tudo o que Jesus fez, mas por hora, nós podemos fazer, dentro das nossas condições, um bom trabalho também. E entender que o nosso trabalho, não só o trabalho na casa espírita, o trabalho religioso, mas o nosso trabalho no dia a dia, na nossa casa, o trabalho de cuidar dos nossos filhos, preparar comida, arrumar as crianças para ir para a escola, ajudar a fazer a tarefa, levar para a escola, enfim, trazer. Essa rotina, esse trabalho diário, tem uma importância muito grande, como nós vamos ver nas obras espíritas que eu selecionei para a gente apreciar aqui. Pois bem, pessoal, o trabalho, segundo Kardec, na questão do livro dos Espíritos, o trabalho para o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Também é uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. E Jesus nos deu essa mensagem, né? Nos legou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja o trabalho na visão cósmica, né, transcendente, anterior à própria ideia, né, da humanidade. Deus trabalha até hoje, eu também trabalho, e Jesus continuou trabalhando. Após a crucificação, né, o desencarne no madeiro infamante, Jesus reaparece, vai ter com os apóstolos, transmite mensagens de fé e esperança aos 700 da Galileia, para que fossem anunciar a boa nova. Jesus
no seu desencarne aqui na Terra, não permaneceu estacionário. A minha missão foi concluída, o meu trabalho terminou. Ele continuou trabalhando e trabalhando pela humanidade. Se apresentou então aos seus apóstolos, muitos desconfiados que seria o mestre que retornara, mas viram o mestre pregado na cruz, ou fugiram, amedrontados pela sua condição ainda espiritual, mas encontraram o mestre no caminho, no retorno ao local onde ordinariamente se encontravam para partilhar as refeições. E lá trouxe, ainda machucado, mas já recuperado das agressões que sofreu, trabalhando na divulgação, inspirando, consolando, trazendo uma mensagem de fé, e nunca abandonou os seus apóstolos, e também não abandonou a humanidade. O nosso Mestre Jesus continua no trabalho, amparando quando solicitado, enviando de tempos em tempos seus mensageiros para esclarecer a humanidade, mandando os missionários de paz que entregam sua vida em favor da humanidade, homens e mulheres no silêncio, que não aparecem, que nós não temos notícias, mas que no trabalho ali incessante, no interior dos seus lares, nos pequenos escritórios, nas alvenarias, nos campos, realizam um trabalho diário, incessante, que repercute na humanidade. Uma obra do irmão X de Humberto de Campos, aqui, ele se apresentando como Humberto de Campos, ele cita um caso interessante, do caso de Cecília Montalvão, né? Ela era uma fiel devota de Teresa de Jesus, uma religiosa da Espanha lá do século XVI. Veja, ela era uma moça que tinha espírita, deixou bem claro isso, espírita, que era devota de Teresa de Jesus e vivia discutindo com a sua mãe, como seria a vida nos mundos mais avançados, e discutia o tempo todo com a sua mãe: minha filha, tudo bem, ótimo, mas vamos para a cozinha ajudar a arrumar o jantar, arrumar a louça da casa? Não, minha mãe, não farei isso. São coisas pequenas, eu gostaria de pensar como será nesses mundos mais evoluídos, avançados. Minha filha, vamos ajudar a fazer a tarefa de casa, enfim. Não, esse mundo, essa terra é cheio de podridão, enfim, eu não gostaria de ficar pensando sobre isso, eu gostaria de questionar sobre isso. Vamos fazer alguma oração. E ela fazia oração, e tinha uma entidade lá na casa que amparava a família em razão do evangelho que eles faziam, e ficava inspirando a pobre moça, enviando mensagens para que ela realmente fosse fazer as suas ocupações. Mas enfim, Cecília Montalvão queria já aproveitar os gozos de uma vida futura sem se preocupar com o trabalho, e era um trabalho de ajudar a sua mãe, e não fazia, a mãe ia lá, enfim, fazendo as suas tarefas. Cecília, vivendo dessa forma, acabou desencarnando. Por ser extremamente sedentária, desencarnou antes dos 30 anos de idade. Ela desencarnou, ok? Desencarnada, e aí, quando ela se vê no mundo espiritual, procurando onde estará aquele jardim onde ela desfrutará então de paz e tranquilidade, agora sem os problemas da terra. E o que Cecília encontra? Apenas entidades grotescas no meio do caminho, assim, com formas horrendas, perguntando para ela: Cecília, onde é que ficam os lugares para que a gente possa descansar? E ela, não sei, desesperada, aquelas entidades atrás dela, até que ela encontra uma entidade luminosa, que era aquela entidade que permanecia na casa dela, e pergunta a Cecília. Ela: por favor, me ajude. Cecília, você gostaria que eu te ajudasse? Em que sentido? Não, eu preciso encontrar um lugar onde eu gostaria de descansar, ter a paz. Eu falo: olha, agora eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Vai me abandonar como os demais? E a entidade diz: não, Cecília, estou indo até a casa. Lembra do seu vizinho? A filha sofreu um acidente, porque eles passavam roupa, enfim, e ela, de tão cansada, acabou se queimando. E depois, Cecília, eu vou até a casa do seu outro vizinho, que caiu, estava trabalhando, caiu, se machucou e precisa de todos os cuidados. E Cecília, desesperada: estou abandonada. Não, Cecília, você não é devota de Teresa da Espanha, Teresa de Jesus? Faça uma prece que ela irá te atender. E Cecília, acompanhada daquelas criaturas terríveis que estavam a cercando,
faz então uma prece do fundo do seu coração, pede a Teresa de Jesus que a acolha. E Teresa aparece para Cecília, diz: minha pobre criança, o que desejas? E ela narra toda a história. E Teresa diz assim: minha filha, rapidamente, porque eu também tenho que atender muitos casos que estão na terra de desespero, pessoas que estão se ferindo em razão do trabalho. Mas o que desejas? Eu te enviei mensageiros, pessoas que tentaram te instruir, a sua mãe, e o trabalho que a sua mãe a todo instante te convidava para realizar. Mas veja, Cecília, o trabalho é fundamental para que nós possamos, aqui no mundo espiritual, atender as pessoas carentes. Aqui no mundo espiritual, o trabalho também é uma lei. Então Cecília chora e realmente cai em si. E Cecília pede então uma oportunidade do trabalho. Ela quer voltar para sua casa para atender sua mãe. E Teresa diz: lá não é mais possível, Cecília. Não vão te entender lá. E aí ela pede uma oportunidade do trabalho. E Teresa diz: muito bem, estou indo agora para a Espanha e lá eu atendo pessoas que estão num sanatório. E Cecília pede então aquela oportunidade do trabalho e vai atender aquelas pessoas que estão em desequilíbrio mental. E conclui Humberto de Campos: atendendo os desequilibrados, atenderá o desequilíbrio que ela, Cecília, tem dentro de si. Então o trabalho, quando bem compreendido e entendido, traz em nós o equilíbrio. É entender que nosso trabalho tem sim valor, muito mais do que um valor de retribuição econômica. E desprezar o trabalho também é um grave atentado à lei de Deus. Portanto, respeitar o trabalho do próximo. Quantos de nós vamos almoçar em shoppings e a gente tem medo de comer e deixa o prato em cima da mesa, levanta e vai embora? Quantos já fizeram isso? E dizem: não, tem alguém que passa aí e recolhe o prato, não é isso? Ou se levantar e levar o prato até o birô, deixar lá bonitinho, limpar a mesa, fez uma sujeirinha, limpa e coloca. Isso é desprezar o trabalho do próximo. Ter mais cuidado, mais sensibilidade com o trabalho que está sendo executado. E parar de reclamar dos trabalhos, ok? E aqui no Nosso Lar, pessoal, no capítulo 13, tem um fato interessante, no livro Nosso Lar. André Luiz, para aqueles que já leram a obra, André Luiz desprezava alguns tipos de trabalho, especialmente o trabalho dos enfermeiros. André Luiz era um médico aqui na Terra, e ele desencarnou, passou 8 anos no umbral, e quando ele é levado ao Nosso Lar, ele quer exercer que função? Obviamente a função de médico, mas o ensinamento aqui dele na Terra era apenas a medicina pela retribuição financeira. Não era o trabalho temperado com amor, a dedicação, olhar o próximo como igual. Ele até fazia uns atendimentos meio a contragosto, os trabalhos voluntários, enfim, quando ele desencarna, a única prece que ele recebeu partindo aqui da terra foi de quem? De uma senhora que ele atendia muito a contragosto, no seu consultório. Pois bem, quando André Luiz retorna ao Nosso Lar, ele tenta executar a função de médico, e aí a medicina que ele aprendeu na terra não é a medicina do mundo espiritual, é muito mais ampla, é muito mais complexa. E a medicina atual, pessoal, nós estudamos as obras de André Luiz, nós vamos verificar que nas obras de André Luiz, da década de 40, tem conceitos que a medicina vem incorporando hoje. É impressionante, pessoal, a atualidade do ensinamento trazido nas obras de André Luiz. Impressionante. Apenas eu posso dizer isso. Procurem estudar sobre os conceitos de medicina nas obras de André Luiz. Muito bom, recomendação. A gente vai verificando que a medicina humana hoje vem se aproximando disso. As doenças invisíveis, principalmente as doenças no campo da saúde mental. As obras de André Luiz são imprescindíveis, esclarece muito, mas isso também não desobriga os médicos do mundo físico também aos seus estudos aqui na Terra. Pois bem,
E nesse capítulo 13 em especial, uma senhora vai ter uma entrevista com o ministro Clarencio. E André Luiz também quer falar com Clarencio. E aí ele usa uma técnica interessante, que até vamos usar no trabalho, viu, gente, para reunião. Interessante essa técnica. Alguém quer falar contigo, chama em dois. Porque você falando com uma pessoa, já pode servir para outra também. Aí você já economiza. Técnica interessante, já pensado nisso. Então André Luiz chega, e essa senhora também. E essa senhora vai falar com o ministro Clarencio, porque ela quer ajudar aqui na terra os filhos que estão em dificuldades. E aí o ministro pergunta: há quanto tempo está trabalhando em nosso lar? Há 6 anos. E tem pouco mais de 340 bônus horas. Trabalhar para 6 anos é relativamente pouco. Muito bem. E aí Clarencio diz: o senhor está trabalhando onde? Estou no Ministério do Repouso, enfim. Mas a senhora quer efetivamente ajudar os seus filhos, mas a senhora foi colocada em vários ministérios, a senhora saiu de todos. Mas nesse eu não fico, porque aqui só tem entidades que falam palavrão, a outra só tem sofrimento, a outra também não quero. É aquela pessoa que sempre reclama, né? Reclama de todo trabalho, nenhum trabalho presta para ela. Isso revela o quê? Isso revela muitas vezes em nós a vaidade, o orgulho de não aceitar qualquer tarefa, de não abraçar de bom grado, de bom coração as tarefas que nos são oferecidas, a oportunidade do trabalho, de crescer através disso. Começar do comecinho, né? Aos poucos, com dedicação. Porque vejam, quando nós cooperamos, é tão bacana, pessoal, quando um profissional se dedica, você nota a diferença nele, e sempre as pessoas se lembram: surgiu uma oportunidade de trabalho para o fulano, é um profissional dedicado. E isso, pessoal, vai construindo, né, pontes de cooperação, e surge a primeira oportunidade, a primeira pessoa que se lembra é essa pessoa. Agora, aquele que sempre fica reclamando do trabalho, do salário, do ambiente, de tudo, claro, pessoal, a gente não deve ser passivo a tudo, enfim, contribuir para a mudança, mas não ficar reclamando o tempo todo. Foi o que essa senhora fez, né? E o ministro Clarencio disse, para concluir a lição, né, que o servidor que obedece, construindo conquistas superiores, companheiros e interessados no serviço, e serve também para os administradores, quem comanda pessoas, e nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. O administrador deve servir nobremente a sua equipe, aquelas pessoas a que ele comanda. É o chefe inspirador, aquele que serve, está lá para ser o facilitador da execução das tarefas e não complicador. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao grande doador universal. E quem é o grande doador universal? Deus, é Deus. Todo trabalho confiado ao homem é uma oportunidade dada por Deus a nós. O trabalho é uma necessidade fundamental no espírito. Quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. Aqui advertindo Telésforo no livro Os Mensageiros. Aqui, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Lá no livro Os Mensageiros. Então, o trabalho de boa vontade, o bem servir, é o trabalho com amor. Então, a pergunta inicial: trabalho e amor devem andar juntos? Sim. Trabalho feito apenas para empurrar o expediente, né? Apenas com o único intuito de retribuição de alguma coisa, esse trabalho não eleva o homem. Isso sim é um trabalho expiatório. Isso realmente você está num processo expiatório, está fazendo aquilo que você não deseja, não quer. Então troque, mude, como diz Telésforo, mude o gênero de trabalho, nem que isso te custe alguns anos, mas seja feliz naquilo que você realiza, naquilo que você faz. A mesma tarefa, né, ou a mesma recomendação nos trabalhos na casa espírita: sirva com amor, que aquilo não seja um peso para você, seja uma vontade, um estímulo para o seu crescimento.
Procure todo dia uma razão no seu trabalho. Como professor, veja, pessoal, desculpa falar de mim novamente, mas foi algo que aconteceu que eu fiquei muito emocionado. Algumas pessoas passam pela vida da gente, sim, quem é professor sabe, né? Você tem um período com aluno e as pessoas vão embora, gente, segue a vida, não é? Que bom. E como é bom quando você reencontra, gente, não tem algo assim igual, né? Aí você encontra uma pessoa que diz assim: olha, eu me lembrei de você hoje, eu consegui atingir aquilo que eu estou muito feliz. Claro que você não precisa ter esse feedback, obviamente, só vou ser feliz se alguém vier e disser para mim que se deu bem por minha causa. Não é isso, gente, mas apenas uma comparação, né? Uma pequena comparação, para você entender que tudo que você faz tem um impacto muito grande na vida das pessoas, enorme na sua tarefa. Eu sou uma atendente de um caixa, mas deu um sorriso, olha, te atendeu bem, você está mudando a vida daquela pessoa que pode estar passando por um sofrimento atroz. Um simples sorriso que você dá, o que não te custa muito, lá no seu trabalho, na segunda-feira, numa loja, na farmácia, como professor, né? Realmente isso é muito interessante, é muito confirmador do que a doutrina espírita coloca, mas que nós não fiquemos envaidecidos por isso. André Luiz caiu quase que numa tentaçãozinha dessa, foi convocado para um trabalho na casa espírita, no mundo espiritual, aplicando o passe, e quando ele vê o resultado do seu passe, ele fica todo feliz, porque realmente ele estava então modificando a vida de alguém, auxiliando de maneira direta. Ele podia agora ver aquilo emancipado do corpo físico, mas o instrutor já colocou: André Luiz, não se envaideça, você está apenas recebendo uma tarefa do grande doador universal, uma oportunidade para o trabalho, então abrace essa oportunidade com amor. E Meimei, né, sempre Meimei tem uma trabalhadora nossa, né, Silvana, né, que ela tem uma frase que ela extraiu do livro de Meimei, né, mãos unidas, soluções encontradas, né, Meimei. E Meimei, eu vou encerrar, pessoal, já a palestra da noite com a mensagem de Meimei. Ela diz que pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Só o trabalho. Olvidar ou esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos a nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia com os espíritos encarnados e com os espíritos desencarnados. Com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Então, que nós possamos, pessoal, refletir nesse mês de maio, em nossas vidas, sobre a importância do trabalho para a nossa evolução, não importa, do trabalho mais simples aos altos cargos de direção, é entender que o nosso trabalho tem reflexo na vida do próximo, que o trabalho seja um instrumento da nossa evolução, do nosso engrandecimento, e não um instrumento de opressão, um instrumento para ferir o próximo, para explorar, para massacrar e para humilhar, porque o trabalho, como diz Meimei, é uma instituição de Deus. Eu agradeço as vibrações amorosas e votos de muita paz. Muito obrigado.